Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao Estúdio Teologia. E nós vamos dar seguimento ao assunto sobre liturgia. E hoje, de forma muito especial, vamos falar sobre a Santa Liturgia. Nos acompanhe aí. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre a doutrina da Igreja Católica, que ela é revelada por Deus no Antigo Testamento pelos profetas e revelada através do próprio Cristo Jesus no Novo Testamento. E ela é transmitida de geração em geração pela autoridade divina da Igreja Católica. E ela é composta de uma série de elementos, uns ligados aos outros, que formam uma unidade, um conjunto homogêneo. Dentre esses elementos nós temos a parte doutrinária, ou seja, as verdades da fé resumida no nosso credo, a parte moral, que nos ensina como devemos agir para não ferir esta verdade de fé, e depois nós temos a vida de oração e litúrgica, que é uma volta do homem a Deus. E sobre especificamente este último tema é o que eu quero tratar com vocês no vídeo de hoje. Ora, nós sabemos que toda a revelação de doutrina e moral, ela vem de Deus. Os homens recebem esta revelação e vivem aqui na terra a vida de fé decorrente da doutrina e a vida de caridade decorrente da moral. Esta fé, unida à esperança e à caridade, leva o homem a rezar e a participar do culto oficial da igreja. Essas duas formas de oração são como uma volta a Deus. Se, em primeiro lugar, nós recebemos de Deus a doutrina e a moral, na vida de oração e na participação da ação litúrgica da igreja, nós retornamos a Deus. É um retorno dos filhos ao Pai, ao Criador, antes mesmo de chegarmos à vida eterna. A vida de oração é a vida íntima da alma no seu relacionamento com Deus. O amor que a alma tem para com Deus, em reconhecimento por todos os bens que dele recebeu, manifesta-se na perseverança e da forma com que a alma reza, na atenção que ela emprega ao sagrado culto, por exemplo, naquilo que damos atenção, por exemplo, na Santa Missa, no interesse em que nós manifestamos pelas leituras espirituais, pelas leituras santas, pelo estudo da sã doutrina e principalmente pelo vigor com que evita ofender ao Pai pelo pecado. Nisso, as nossas orações particulares, como a oração da manhã, a oração da noite, o Santo Terço, o uso de sacramentais, o escapulário, de sinais, brotam do fundo da alma e elevam-se para Deus. Mas há um outro lado, porque a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo com sua morte na cruz, é uma organização viva. É o corpo místico de Cristo, conforme nos afirma o apóstolo São Paulo, composto pelo seu líder, pela sua cabeça, que é o próprio Cristo, pela alma incriada, que é o Espírito Santo, a igreja dirigida, e pelos membros que somos nós, os batizados que vivem nessa terra, a igreja militante, e as almas do purgatório, a igreja padecente, e também pelos santos e anjos no céu, que é a igreja triunfante. Este corpo místico que é a igreja também tem sua oração própria. Toda a igreja presta um culto a Deus e cada membro participa desse culto ao seu modo. Por exemplo, os que estão no céu, os perfeitos, eles prestam uma adoração contínua e total à Santíssima Trindade. Aqueles que estão no purgatório, as almas que sofrem a purificação final antes de ingressar no céu, oferecem essa pena e cantam a esperança do alívio. E nós que aqui estamos nessa terra, a igreja viva nesta terra, a igreja peregrina nesta terra, oferece continuamente o santo sacrifício da missa, os sacramentos e as orações oficiais, contidas, por exemplo, no breviário e nos demais livros litúrgicos da igreja. Este culto
oficial e público, não é, oferecido pela igreja na terra, é o que nós chamamos de liturgia. Então, para ser mais preciso, podemos afirmar que a liturgia é um conjunto de objetos, fórmulas e atos oferecidos em culto público em nome da igreja por pessoas consagradas segundo a instituição de Jesus Cristo e a ordenação, a ordenança da igreja para a glória de Deus e para a salvação das almas. Para compreendermos então melhor o que é liturgia, é necessário conhecer alguma dessas noções. Dentro dessa compreensão, nós temos aí, em primeiro lugar, o culto. O que é o culto? Segundo nos define o Catecismo da Igreja Católica, é tudo aquilo que é oferecido a Deus numa cerimônia, num rito. Por exemplo, no batismo, encontramos um culto onde a alma da criança é oferecida pelo ministro do sacramento a Deus, para que lhe seja apagado o pecado original e ela se torne, então, filha de Deus e faça parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Na Santa Missa é oferecido o pão e o vinho, mas ainda é o próprio Jesus Cristo que se oferece no altar e se oferece ao Pai, como se ofereceu um dia lá no Calvário sobre a cruz. Ainda dentro dessa noção de culto, temos também as orações, os salmos, cânticos, os gestos, tudo é oferecido a Deus num culto de louvor. E isso para qualquer sacramento, bênção ou ritos realizados na igreja. Agora, temos também o culto, que não é somente o culto, conforme falei anteriormente, mas o culto público. E esse culto público é chamado de liturgia, porque difere do culto privado, por exemplo. O terço que nós rezamos em nossas casas é um culto privado, particular daquela alma que reza naquele momento. Muitas graças nos são dadas pelos nossos cultos particulares e devemos, sem dúvida nenhuma, oferecer a Deus essas orações e esses momentos específicos. Mas isso não é liturgia, pois a liturgia é um culto público realizado em nome da igreja. Deixa de ser privado e passa a ser público, realizado em nome da igreja. E este culto, ele só pode ser realizado por pessoas consagradas. A liturgia exige a presença de sacerdotes. São eles que receberam o caráter sacerdotal no sacramento da ordem que lhes confere o poder de realizar oficialmente um culto público da igreja. Os fiéis, todos nós que assistem às cerimônias litúrgicas, nós não realizamos o culto do mesmo modo que um sacerdote, pela simples razão de que nós não possuímos o caráter sacerdotal conferido pelo sacramento da ordem. Nós possuímos os caracteres ou caráter sacramental do batismo e da crisma, que nos tornam filhos de Deus e soldados de Cristo. Isto é evidente. Por isso, meus irmãos, os fiéis fazem parte do culto, oferecem o culto, o sacrifício do altar, por exemplo, na missa, mas não como o sacerdote. Nós o fazemos como fiéis, como cristãos, participantes ativos do tesouro que a igreja nos dá, nos descobre todos os dias. Então há uma diferença entre o sacerdote ordenado e o sacerdote comum, os fiéis. Por essa razão que na Santa Missa, em diversas passagens, nós fiéis somos associados ao sacerdote, ao padre, no oferecimento do altar. Por exemplo, na gota d'água que é derramada dentro do cálice, no ofertório, nas próprias orações do ofertório, onde estão representados todos os fiéis, e também no Orares Fratres, orar irmãos, onde o próprio sacerdote, em persona Christi, diz que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus. Então, esta participação nossa como fiéis no oferecimento do culto dá a cada um de nós a obrigação de conhecer o rito dos sacramentos, principalmente da Santa Missa, responder,
levantar-se, ajoelhar-se, fazer a genuflexão, confessar-se com regularidade e rezar com extrema devoções as orações que nos são propostas a partir do missal. Outra coisa é que a liturgia, ela não é uma instituição humana. Ela é uma instituição de Jesus Cristo e a ordenação da igreja. Olha, na cruz, Jesus se ofereceu ao Pai num sacrifício cruento, pagando assim os nossos pecados. Este ato, que é a própria essência da missão que Jesus recebeu do Pai, faz de Jesus o eterno e sumo sacerdote. O termo sacerdócio de Cristo passa a designar a fonte, a origem, a causa de todo o sacerdócio na igreja. Na cruz, Jesus é padre, é o sacerdote e é a vítima. Ele oferece e ele é oferecido. Ele sacrifica-se e ele morre. Então toda a liturgia da igreja nasce do sacerdócio de Cristo. Os padres são apenas participantes pelo caráter sacerdotal deste sacerdócio de Cristo. E é por essa razão que, ao realizar um sacramento, não é o padre quem dá a sua eficácia. Quem realiza o sacramento é o próprio Cristo. Daí vem a graça sacramental da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todos nós. E a igreja, recebendo a autoridade divina de Jesus, tem hoje como missão ordenar o culto, ou seja, estabelecer suas regras, autorizar a forma como que eles acontecem, né? É como autorizar os costumes, é defender a tradição. Por isso é um erro nós queremos repetir tudo aquilo que os antigos fizeram e que foi perpetuado pela tradição divina da igreja. A tradição, meus queridos irmãos, é a garantia de que conforme aquele rito acontece, a doutrina de Cristo está ali presente e é a vontade de Deus. Por fim, toda a liturgia acontece para a glória de Deus e salvação das almas. Esta é a finalidade primeira da liturgia. Quem leu a Sacrosanto Concilium, no item de 10 a seguir, percebe essa nuance e essa verdade explícita ali. A finalidade primeira da liturgia é a glória de Deus e a salvação das almas. Por que existe a liturgia na missa, nos sacramentos? Por que existe a forma própria dessas coisas acontecerem? Porque primeiro elas são ordenadas em Cristo, não é? E realizadas por ação da igreja que as preserva, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Devemos a Deus este culto. Primeira coisa, por ele ser Deus, por ele ser nosso Senhor, nosso Criador, porque ele nos desejou e porque ele nos livrou do fogo do inferno, morrendo na cruz por nós, merecendo por nós, já que não tínhamos como merecer sozinhos o nosso perdão. Por isso, meus queridos, louvaremos eternamente a Deus, cantaremos a sua glória, elevaremos nossas almas cheias de amor e de gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade Santa, que é um único e soberano Deus. Não há nada que agrade mais a Deus e que lhe dê maior glória do que o culto que ele mesmo instituiu para seus filhos, principalmente a Santa Missa, que é o sacrifício do seu Filho unigênito. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, toda a vida litúrgica abre para os homens de boa vontade um tesouro insondável, um reino misterioso e luminoso, cheio de luzes e consolações, que nos invade com a paz duradoura no meio das maiores tormentas que a vida muitas vezes nos impõe. É pela liturgia que as almas descobrem o espírito da oração, a sacralidade de cada gesto, de cada objeto, o respeito cheio de graça, de beleza, também de bondade, que nos dá proximidade de Deus e de sua igreja, que é nossa mãe. Na liturgia encontramos todos os instrumentos necessários para a nossa salvação, através dos sacramentos e das orações que a igreja perpetua a Deus por todos os séculos. Nela, na liturgia, vivemos a vida de virtudes e os dons que aprendemos na vida moral. E tudo isso pelo exemplo do próprio Cristo Jesus, pelas graças que recebemos
de Nossa Senhora e pelo exemplo de tantos santos na vida da igreja, a quem nós damos tributo de uma forma muito especial por estarem muito perto de Deus, capaz de interceder e pedir por nós. Chegamos então ao final deste vídeo e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se se ainda não é inscrito, clique no sininho para receber as notificações das nossas postagens e comente aí. Divulgue para os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento e experiência da palavra, da doutrina e espiritualidade católica. Deus te abençoe. Até mais.